O torcedor palmeirense amanheceu nesta terça-feira com uma mistura de frustração e expectativa. A rodada do Brasileirão mexeu diretamente com a tabela e reacendeu a preocupação com o calendário apertado e os desfalques que o Verdão pode ter pela frente. Quem acompanhou o jogo entre Bahia e Cruzeiro sentiu na pele o sobe e desce de emoções. Quando o Bahia abriu o placar com um golaço de Jean Lucas, parecia que a noite seria favorável ao Palmeiras. Afinal, o Cruzeiro permanecia atrás na tabela, e mesmo com jogos a menos, o Verdão mantinha vantagem. Só que o futebol tem dessas, né? O empate chegou, gol do Sinisterra, e tudo bem até aí. Mas no apagar das luzes, o Gabriel Barbosa virou para o Cruzeiro e selou a vitória por 2-1 em plena Fonte Nova. A virada custou caro para o Palmeiras. Com esse resultado, o time mineiro reassumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 47 pontos, empurrando o Verdão para a terceira colocação, com 46. O detalhe é que o Palmeiras ainda tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro e 1 a menos em relação ao Flamengo, atual líder com 50 pontos. Só que, mesmo com essa vantagem teórica, o torcedor sabe que não dá para vacilar. Não adianta só ficar de olho no tropeço dos rivais, tem que fazer a própria parte. E é aí que entra a bronca da semana. A Confederação Brasileira de Futebol finalmente definiu a data da partida atrasada contra o Juventude, válida pela 12ª rodada do campeonato. Anota aí, o jogo será no dia 11 de outubro, às 7 da noite, no Allianz Parque. Só que a escolha da data gerou um burburinho forte, e com razão. Isso porque essa partida foi marcada exatamente dentro da próxima data FIFA, que vai de 6 a 14 de outubro. Ou seja, o Verdão pode ter um time bastante desfalcado. Mesmo que o goleiro Everton não seja convocado pela seleção brasileira, o risco de perder outros nomes importantes é real. Gustavo Gomes e Ramon Sosa devem defender o Paraguai. Piquerez e o jovem Emiliano Martins, o uruguaio que vem ganhando espaço, também devem ser chamados. Facundo Torres é outro que pode pintar na lista celeste. Andréas Pereira, mesmo não sendo presença constante, também é uma possibilidade para o Brasil. E claro, tem o nome do momento, Vitor Roque. O atacante vem em grande fase, se continuar nessa pegada, pode receber uma chance do técnico Ancelotti. Se for convocado, será mais um desfalque importante para esse confronto com o Juventude. Só que o mais curioso é que, mesmo com todos esses possíveis problemas, a diretoria do Palmeiras não se posicionou contra a marcação da partida nessa data. Segundo informações de bastidores, o clube já trabalhava com essa possibilidade desde que os jogos foram adiados por conta do Mundial. A avaliação interna é de que seria melhor jogar mesmo com desfalques do que empurrar o campeonato até o final de dezembro, correndo risco de conflito com o torneio intercontinental, caso o time conquiste a Libertadores. Por isso, a orientação é que ninguém reclame publicamente, nem mesmo o técnico Abel Ferreira. O Palmeiras está ciente do cenário e aceitou essa alternativa como parte do planejamento. Mas calma, porque esse não é o único jogo pendente. Ainda falta definir a nova data da partida contra o Santos, fora de casa, válida pela 13ª rodada. A CBF ainda não anunciou quando isso vai acontecer, o que só aumenta a expectativa e a tensão. Afinal, são pontos valiosos que o Palmeiras pode conquistar para voltar à liderança do campeonato, desde que consiga driblar o calendário e os desfalques. Enquanto isso, os olhos da torcida também se voltam para a atuação do Vitor Roque, que tem encantado cada vez mais desde sua estreia com a camisa alviverde. Os números do atacante impressionam. Segundo dados atualizados do SofaScore, entre os jogadores sub-20 das 10 principais ligas do mundo, ele é simplesmente o que mais marcou gols desde que estreou pelo Palmeiras. São 10 gols, superando nomes como o do PG e Lamine Yamal, do Barcelona. E não para por aí. Ele é também o segundo jogador com mais participações diretas em gols, com 14, ficando atrás apenas de Yamal, que tem 17. Quem completa o top 3 é um jovem talento da Juventus, mostrando que Vitor Roque está, sim, entre os principais nomes da nova geração mundial. Tudo isso sem ter atuado os 90 minutos em todos os jogos. E o mais importante, não é só quando marca que ele se destaca. Em muitas partidas, mesmo sem balançar as redes,
é possível ver o quanto ele incomoda as defesas adversárias, marca a saída de bola, briga por cada lance e participa ativamente da construção ofensiva. E essa sintonia com Flaco Lopes tem sido um dos pontos altos da equipe nas últimas rodadas. A dupla vem funcionando muito bem, e a expectativa é que Abel mantenha os dois juntos no ataque, principalmente no confronto decisivo contra o River Plate pela competição continental. A velha máxima do futebol é clara: em time que está ganhando, não se mexe. Com a confiança em alta e o entrosamento afiado, seria um erro desfazer essa parceria agora. Além disso, o próprio Vitor Roque revelou que o acompanhamento psicológico tem sido fundamental para essa fase. Ele destacou o trabalho da psicóloga do clube, que tem ajudado não só ele, mas outros jogadores também, a manterem o foco e a confiança em campo. E convenhamos, esse tipo de suporte é essencial no futebol atual, onde a pressão é enorme, principalmente sobre os jovens talentos. Enquanto isso, o elenco segue se preparando forte. Na última atividade, o treino foi puxado, com bastante foco na parte tática e em campo reduzido. A comissão técnica vem trabalhando duro para manter o time no mais alto nível físico e técnico. A informação mais recente é que Evangelista deve ser titular no duelo contra o River Plate, e a tendência é que o Palmeiras faça o último treino em solo brasileiro antes de embarcar para a Argentina. Até agora, não há confirmação de treino em Buenos Aires, o que reforça a ideia de uma preparação intensa por aqui e foco total no confronto que pode definir o rumo do Verdão na Libertadores. Aliás, a torcida já começou a fazer sua parte também. Para o jogo da volta contra o River, no Allianz Parque, já foram vendidos mais de 15 mil ingressos. A expectativa é de casa cheia para empurrar o time rumo à semifinal do torneio. Mais uma vez, o torcedor mostra que está com o time, mesmo diante das dificuldades, dos desfalques e do calendário maluco que a temporada impõe. Tudo isso só reforça o peso do momento que o Palmeiras vive. Cada ponto, cada jogo, cada treino pode fazer a diferença. O Campeonato Brasileiro está completamente em aberto, a Libertadores segue como uma obsessão, e o elenco sabe que precisará de entrega total para superar todos os desafios. E com toda essa maratona de jogos, decisões importantes se acumulando e um elenco sendo constantemente testado, o Palmeiras entra em um dos momentos mais cruciais da temporada. O jogo contra o River Plate fora de casa será uma verdadeira batalha. Não apenas pelo peso do adversário, que dispensa comentários, mas pelo contexto em que o confronto acontece. O calendário já impõe uma sequência pesada, a pressão da torcida é gigante, e o grupo sabe que qualquer erro pode custar caro. Por isso, cada treino, cada ajuste tático e cada conversa nos bastidores ganha um peso enorme. O elenco palmeirense, mesmo com alguns jogadores jovens e ainda em processo de amadurecimento, tem mostrado maturidade. E isso passa muito pelo trabalho da comissão técnica, que conseguiu resgatar o espírito competitivo da equipe justamente no momento certo. Vencer o River Plate na Argentina nunca é fácil. O estádio Monumental de Nunes é um dos mais temidos do continente, e o clima de Libertadores sempre transforma qualquer detalhe em algo gigantesco. Um erro de marcação, uma bola mal recuada, uma distração na bola parada, tudo pode virar uma avalanche. É por isso que o foco tem que ser total. Abel Ferreira já demonstrou em outras oportunidades que sabe como jogar fora de casa, sabe montar um time competitivo e, acima de tudo, sabe como se portar emocionalmente em jogos dessa magnitude. Ele é um estrategista, e isso pode ser um diferencial mais uma vez. O grupo, por sua vez, vem embalado. Não apenas pelos bons resultados recentes, mas pelo clima interno. Jogadores como Flaco Lopes, Richard Rios, Murilo, Rafael Veiga e o próprio Vitor Roque estão confiantes, motivados e se sentindo parte fundamental do projeto. A força do elenco, nesse momento, vai muito além do time titular. As peças de reposição têm dado conta do recado, e o Palmeiras tem mostrado uma consistência que poucos conseguem manter ao longo de uma temporada tão desgastante. E isso é algo que pode fazer a diferença não apenas no jogo contra o River, mas também na sequência do Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras ainda precisa tirar pontos dos concorrentes diretos e aproveitar os jogos atrasados para tentar retomar a vice-liderança ou até mesmo encostar no Flamengo. Só que, para isso, precisa fazer o que se espera de um time campeão,
vencer mesmo nas adversidades. O confronto contra o Juventude, por exemplo, pode parecer acessível no papel, mas jogá-lo sem metade do elenco por conta da data FIFA pode transformar esse duelo em uma armadilha. Não vai ter espaço para erro, nem margem para relaxamento. Os pontos desperdiçados agora podem fazer falta lá na frente. Por isso, a importância de cada partida cresce exponencialmente, e o torcedor já entendeu isso. A cobrança, claro, vem junto, mas também o apoio incondicional. E falando em apoio, a atmosfera no Allianz Parque tem sido um diferencial. Casa cheia, pressão desde o aquecimento, cantos que não param, bandeiras tremulando, tudo isso cria um ambiente que impõe respeito e, muitas vezes, intimida os adversários. Contra o River Plate, na volta, isso pode ser um trunfo. O Palmeiras sabe que, independentemente do resultado fora de casa, terá uma fortaleza à disposição para decidir o seu futuro na competição continental. E não há dúvidas de que o torcedor vai jogar junto, como sempre fez nos momentos decisivos. Mas até lá, o foco total é na primeira perna do confronto. Um bom resultado fora pode facilitar muitas coisas para a volta. E o Palmeiras tem capacidade para isso. Tem elenco, tem comando, tem jogadores decisivos e tem um histórico recente que impõe respeito. Não é qualquer time que chega com frequência em fases finais da Libertadores e que mantém uma regularidade tão forte no Campeonato Brasileiro. E mesmo diante de críticas pontuais, seja por desempenho ou por escolhas da comissão, a verdade é que o projeto segue firme, com metas claras e ambição de sobra. Os desafios do calendário não vão diminuir. Ainda há a indefinição do jogo contra o Santos, que a qualquer momento pode ser encaixado em uma data que complique ainda mais a sequência. Isso sem falar na possibilidade de perder jogadores por lesões, suspensões ou convocações, como já comentado. Por isso, o momento exige mais do que talento, exige inteligência, gestão de grupo, preparação mental e uma leitura estratégica apurada de cada detalhe. E isso é algo que o Palmeiras vem tentando ajustar internamente. A preparação psicológica dos atletas é um investimento que o clube tem feito com seriedade, e que, aos poucos, tem mostrado resultados. O caso de Vitor Roque é um ótimo exemplo. Desde sua chegada, ele passou por altos e baixos, oscilou como qualquer jovem, mas com acompanhamento psicológico e respaldo da comissão, deu a volta por cima. Hoje, é um dos mais decisivos do time, peça-chave no esquema tático de Abel e candidato real a uma convocação para a seleção principal. E se isso acontecer, será com méritos. Mas também será um novo desafio para o Palmeiras, que já se prepara para lidar com essas ausências de forma natural. Faz parte do processo. E não adianta reclamar, porque o futebol moderno é assim, um clube de ponta precisa estar pronto para tudo. Inclusive, o próprio Abel Ferreira já deu sinais de que entende esse momento como determinante para o sucesso da temporada. Ele sabe que tem um grupo competitivo, mas que precisa estar focado, preparado e, acima de tudo, comprometido. A rotação do elenco pode ser necessária nos próximos jogos, principalmente se os jogos atrasados forem remarcados em sequência. E aí, entra o papel de cada atleta. Todos têm que estar prontos para entregar o máximo quando forem chamados. Não dá para depender de apenas 11 jogadores. O título, seja ele nacional ou continental, será decidido no coletivo. E é esse espírito que vem sendo construído dentro do vestiário. O Palmeiras aprendeu nos últimos anos que regularidade é o que separa os candidatos ao título dos meros participantes. E regularidade não se constrói apenas com vitórias, mas com postura, disciplina, foco e entrega. Por isso, cada jogo do Brasileirão daqui para frente precisa ser encarado como uma final. Não importa se o adversário está no G4 ou brigando contra o rebaixamento. Cada ponto pode ser determinante. O elenco sabe disso, o torcedor sabe disso e a comissão técnica está trabalhando para extrair o melhor de cada jogador nesse momento decisivo. Com a Libertadores se afunilando e o Brasileirão pegando fogo, o Palmeiras tem uma oportunidade única de mostrar sua força mais uma vez. É hora de manter a cabeça no lugar, jogar com inteligência e mostrar por que esse elenco foi montado para brigar por tudo. A temporada ainda está longe do fim, mas o momento é agora. Quem vacilar, vai ficar para trás. Antes de prosseguirmos,
te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O Palmeiras vive dias de pura especulação nos bastidores do futebol brasileiro. Enquanto a atenção dos torcedores se volta para os próximos confrontos, uma notícia agita o cenário. O STJD decidiu devolver os pontos que haviam sido retirados do clube, movimentando novamente a liderança do Campeonato Brasileiro. A torcida, que já respirava aliviada, agora começa a sonhar alto, e nos corredores do Allianz Parque o clima é de expectativa quase palpável. Mas, se os olhos se voltam para o elenco profissional, outro burburinho vem chamando atenção, e desta vez envolvendo o futuro promissor da base. Dorival Júnior, que comanda o time principal, não esconde a empolgação com a joia recém-promovida do Sub-17, comparando o jovem talento a ninguém menos que Neymar. O treinador afirmou, em tom de confidência a jornalistas próximos, que o garoto possui uma visão de jogo e uma habilidade com a bola nos pés que lembram os primeiros passos do craque brasileiro no Santos. É impressionante como ele lê o jogo, como se estivesse anos à frente, comentou, deixando no ar a possibilidade de integrá-lo aos treinos da equipe principal ainda nesta temporada. Alguns olheiros rivais já estariam de olho, e o burburinho se espalha. Será que o Palmeiras terá mais uma estrela surgindo da base, capaz de transformar partidas e se tornar protagonista em pouco tempo? Enquanto isso, o elenco profissional se prepara para o confronto de domingo, marcado por outra estreia que promete gerar comentários. O clima nos treinos é de mistério e expectativa, como se cada passe pudesse ser decisivo. Entre uma jogada e outra, a conversa sobre o jovem da base e a comparação com Neymar não sai das rodas de treino. Nos bastidores, corre a informação de que a diretoria já pensa em contratos e bonificações para assegurar o talento, temendo que grandes clubes brasileiros e até europeus se movimentem rapidamente. Assim, entre a recuperação dos pontos, a liderança que se redefine e a ascensão de promessas da base, o Palmeiras se encontra em um turbilhão de expectativas. Cada notícia, cada rumor e cada comentário de Dorival só aumentam o suspense. Será que o time conseguirá manter a ponta do campeonato? E, mais curioso ainda, será que a joia Sub-17 poderá brilhar ao lado de veteranos e se tornar o novo Neymar verde e branco? O domingo promete respostas, e mais burburinhos. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!